Da mesma forma que quando temos um projeto de uma casa para construir, e uma produção audiovisual é a mesma coisa. Temos que levar em consideração o custo de material, de mão de obra, ferramentas e quanto tempo iremos precisar para construir aquela casa, pois ninguém quer pagar para trabalhar, né? Fala, chefe! Hoje vamos falar um pouco sobre como fazer um orçamento de custos pensando em vários aspectos de uma produção audiovisual e entender os itens que devemos levar em consideração na hora de pensar no tamanho da estrutura necessária para atender o projeto. Quando falamos em orçamento e planilha de custos, a gente até arrepia, às vezes ficando até sem saber o que fazer para ter uma estimativa correta e não ficar no prejuízo no final das contas, principalmente quando não se tem dinheiro para gastar. Tudo na vida envolve recursos financeiros, humanos e além do tempo, que também é um bem valioso. Além disso, temos sempre que pensar no projeto da forma mais eficiente e eficaz possível. Com uma decupagem inicial na mão, já é possível começar a pensar em custos de coisas específicas e desenvolver um raciocínio lógico dos desdobramentos que cada escolha criativa do filme envolve. Se na produção temos apenas uma pessoa que faz tudo, temos que considerar quanto tempo irá demorar para que ela consiga organizar, programar e executar todas as coisas necessárias do trabalho, colocando no papel tudo o que ele precisa fazer. Agora, quanto maior uma produção e mais complexa, mais se faz necessário verificar o custo de cada coisa para a execução daquela obra. The Klipsk Personal Office Unit, the Hovertrack Home Exerbike. Da mesma forma que quando temos um projeto de uma casa para construir, e uma produção audiovisual é a mesma coisa. Temos que levar em consideração o custo de material, de mão de obra, ferramentas e quanto tempo iremos precisar para construir aquela casa, pois ninguém quer pagar para trabalhar, né? Could you pay me in advance? Falando em tempo, temos que pensar em quanto tempo precisaremos na pré-produção para conseguir tudo do filme, quantas diárias são necessárias para captar tudo e quanto tempo de edição e finalização serão necessários para completar aquele projeto, pois afeta diretamente os custos de uma produção. Quanto mais tempo, mais caro um projeto pode ficar. Mas ao mesmo tempo não podemos querer as coisas correndo, pois isso pode acarretar não conseguir tudo o que precisamos para o projeto e ter que pagar muito mais caro pelas coisas. Por isso deve haver um equilíbrio razoável. Para gravar, precisamos de um lugar. E nisso podemos ter a figura de um produtor de locação, que vai nos auxiliar a buscar o lugar que se encaixe na visão criativa e lidar com todas as peculiaridades e possíveis restrições que cada locação tem para oferecer. Além de entender quais custos podem surgir a partir de determinada escolha, como reserva de vagas nas ruas, necessidade ou não de seguranças, ou estruturas essenciais para a execução da obra, como camarins e banheiros para a equipe em caso de gravações em lugares remotos, ou até necessidade de autorizações especiais com as respectivas autoridades, sem deixar de lado a remuneração do espaço em si, até por isso se chama locação. Com a decupagem de elenco, também podemos contar com a ajuda de uma agência de casting para saber quantas pessoas e quais características essas pessoas precisam ter para se encaixar no filme, já entendendo que tipo de sessão de uso de imagem iremos precisar. Com as descrições de cena, podemos entender quais equipamentos precisamos para iluminar e movimentar a câmera, se teremos ou não efeitos especiais também. Temos que ver também quais objetos aparecem em cena e onde iremos conseguir esses objetos. Se precisaremos construir cenários, quais roupas precisaremos para o elenco, tudo isso tem que ser levado em consideração. Uma coisa que sempre fiz em meus orçamentos é colocar uma verba de produção para arcar com custos do imprevisível, porque mesmo com muita decupagem, ainda aparecerão surpresas no meio do caminho. Assim como numa construção, o pedreiro pode surgir falando que está precisando de mais cimento para continuar a trabalhar. Conforme a produção vai tomando forma, temos alguns indicativos do tamanho da equipe que iremos precisar. E lembra que eu falei em outro vídeo que a produção é como se fosse uma festa? Se a produção fosse uma festa. Pois bem, aqui a produção tem que cuidar das necessidades básicas dos seres humaninhos que estão trabalhando, como alimentação, soninho, os deslocamentos, etc. Quanto mais informações temos no início de um projeto, melhor podemos especular o custo fixo e variável de um filme. Uma tabela de custo de produção sempre é uma estimativa, e quanto mais informações se tem em uma produção audiovisual, melhor conseguimos acertar essa estimativa. Com todas essas informações, podemos pegar valores de custo com cada fornecedor, sempre negociando o melhor possível, sem comprometer a qualidade do serviço que iremos prestar. Na hora de montar a tabela, temos que ir colocando linha por linha todas as coisas que geram custos. Cachê dos profissionais, aluguel de equipamento, se não for alugado, valor de depreciação, valor de transporte de todos, valor de alimentação, hospedagem. Sem isso, não conseguimos nem começar a trabalhar. Hoje, no estado de São Paulo e em outras regiões, temos a figura do Sindicine,
que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual, e outras associações de profissionais que determinam valores mínimos de cachês de cada profissional que atua na área do audiovisual e cinematográfica. Muitas pessoas trabalham por hora no dia da captação, e por isso montar uma estimativa de tempo de captação da diária é essencial para saber qual valor devemos colocar para que possamos contratar profissionais de acordo com as regras de mercado. Temos que pensar também no valor que iremos gastar quando tudo estiver gravado, ou seja, a pós-produção também entra aqui. Valor de editor, finalizador e forma de entrega do material. O que se deve ter em mente é que o custo de uma produção não é apenas o preço, mas também o que estamos entregando de valor agregado para o nosso cliente. Saber quanto custa cada coisa é importante, mas temos que tomar muito cuidado, pois o mais barato pode sair caro lá na frente, por falta de planejamento correto. Na nossa área, em que muitas coisas são abstratas e artísticas, temos que nos ater ao concreto. Quanto mais palpável as coisas estão, melhor ficará o nosso orçamento. Em empresas maiores, podemos ter outros custos que devem ser levados em consideração, como contador, vendedor, atendimento e recolhimento de impostos. E claro, não esquecer de pensar no lucro que a empresa deve ter para continuar crescendo e investindo no negócio. São muitas variáveis que entram no caminho da produção de um filme e a decupagem é essencial para organizar e materializar as demandas do projeto. Se você não sabe como fazer uma decupagem, aconselho você a ver meu outro vídeo sobre decupagem. Ao longo dessa série quero falar de cada um dos aspectos de uma produção, pois com o orçamento aprovado podemos dar sequência ao projeto. No próximo vídeo vou falar da figura do assistente de direção, figura essencial para a organização e um bom andamento de uma produção. Se gostaram, comentem, deem like e se inscrevam. Eu fico por aqui e cortem. Temos!